Olá, meu camarada, mais uma vez para trabalhar um tópico de gestão de bens materiais. Um tema que ele é muito comum em algumas áreas do serviço público, em alguns concursos públicos. Se você pretende se preparar para tribunais, se você pretende se preparar para carreiras policiais, para cargos aí de nível diretivo, de administrador, essa matéria é lugar comum, né? Inclusive, nós vamos encontrar bens materiais em provas administrativas, né? A Polícia Federal tem um cargo administrativo de nível médio que tradicionalmente pede bens materiais. Os TRTs aí de todas as regiões do Brasil pedem bens materiais no cargo de analista. Então essa matéria é uma matéria importantíssima para essas áreas em particular. E em particular na aula de hoje eu vou trabalhar uma variação dos bens materiais que é o patrimônio das empresas, os bens patrimoniais. E sempre que eu falo de patrimônio, eu falo daquilo que é a soma das riquezas, dos pontos positivos, das importâncias, inclusive financeiras, de uma organização. Você, por exemplo, tem o seu patrimônio, né? E o seu patrimônio, ele é mensurado por aquilo que pode ser quantificado comercialmente. Por exemplo, tua casa é um patrimônio, teu carro é um patrimônio, tua mobília é um patrimônio, o teu curso é um patrimônio. Então existem vários patrimônios que o ser humano tem, que são patrimônios que têm origem naquilo que ele adquiriu, naquilo que ele aumentou como propriedade. E existem outros elementos materiais que você tem na tua casa que não são parte do seu patrimônio. Por exemplo, o pó de café que você toma um moca de manhã. Por exemplo, o papel higiênico. Por exemplo, a carne de javali que você tem no congelador. Então, na verdade, nem todo material é patrimônio. Tome cuidado com isso. Na verdade, nós estamos estudando esse curso, ele é gestão de bens materiais. Porém, nem todo material constitui patrimônio de uma organização, constitui patrimônio de uma pessoa. E essa é a primeira definição que eu quero desenvolver com você. Na verdade, eu estou dizendo a você que quando eu trabalho conceitos de patrimônio, eu trabalho bens patrimoniais de uma organização. E aí a primeira coisa que nós precisamos tirar da frente é a ideia de que todo objeto, todo material, todo item comprado por uma organização se transforma em patrimônio. Talvez não. Então, cuidado, porque bens patrimoniais não são necessariamente todos os bens materiais de uma organização. É evidente que os bens patrimoniais são compostos dos bens materiais. Então imagine os bens materiais como um grande grupo e os bens patrimoniais como uma fração desse grupo. Os bens patrimoniais estão dentro dos bens materiais, mas nem todo bem material está nesse grupo seleto de bens patrimoniais. Bom, para que eu possa analisar o que pode ser considerado ou não como patrimônio de uma organização, eu preciso analisar o seu uso, a sua finalidade, quanto tempo eu uso e assim por diante. Então agora eu vou imediatamente trabalhar com você os critérios, as condições que fazem de um material patrimônio da organização. Então vamos lá. Quais bens são definidos como os patrimoniais? Já que eu acabei de dizer a você que nem todo objeto, toda peça existente na organização, atenção ao pulo do gato do Resendão. O pulo do gato nessa aula veio mais cedo, veio logo no começo. Você nem estava preparado, né? Então, qual o pulo do gato do Resendão? Nem todo objeto de compra numa organização é patrimônio. Uma organização, ela pode organizar um processo de licitação. Uma organização, ela pode utilizar uma compra com contrato, sem licitação, e aquele objeto adquirido, aquele material adquirido, pode ser ou não patrimônio, bem patrimonial. Para que possa ser considerado bem patrimonial, precisa efetivamente ser utilizado no dia a dia da organização. Uma organização pública, ela pode ter duas finalidades, né? Ela pode produzir bens ou pode prestar serviço. Pô, Resendão, como assim? Uma empresa produz bens? É um exemplo que eu sempre utilizo. Ou quando eu estou dando aula de gestão de materiais ou de administração pública. O serviço público, principalmente as prefeituras, têm autarquias, geralmente, do serviço funerário, né? Secretarias do serviço funerário. E o serviço funerário, geralmente, ele tem fábricas de caixões. As fábricas de caixões são utilizadas para os velórios, para os enterros. Nos cemitérios públicos, são um exemplo de produção de bens
no serviço público. Ou eu produzo bens ou eu presto serviço. Não importa. O que importa é que eu só posso considerar patrimônio o material que é de uso permanente, contínuo dentro da organização. Se alguma coisa tem um uso muito de exceção, se alguma coisa não tem um uso contínuo, eu só utilizo em determinada situação muito particular, já não é patrimônio. Então fique atento, porque a primeira definição, o primeiro critério para eu considerar um material patrimônio da organização é efetivamente ser utilizado naquilo que a empresa tem como finalidade. Bom, o segundo critério é o seguinte: esse uso é permanente. Esse uso, ele não é por um determinado período de tempo. Então eu vou dar um exemplo a você. Você diria que nas delegacias que existem no Brasil, a impressora para puxar a capivara do vagabundo, para puxar a ficha de antecedentes criminais do cidadão, é de uso permanente ou exceção? Permanente. Então esse uso permanente é um uso que não tem uma data pré-estabelecida. Deu para entender? Fique atento com isso. Uma outra definição importante é o seguinte: demandam dotação orçamentária. Ou seja, os bens patrimoniais, como são, olha como a coisa se combina, olha como existe uma certa lógica em tudo que eu estou dizendo. Se um órgão público, ele tem um produto, ele tem um material, que é fundamental para o desenvolvimento da sua atividade, ou produção de bens ou prestação de serviços. Se eu sei que eu preciso daquele material para uso contínuo na minha empresa, eu posso ter a previsão de compra futura. Então, os patrimônios, eles são dotados de previsão orçamentária. Na peça orçamentária, eu preciso prever a compra desse material. É óbvio, né? Se alguma coisa é fundamental para o exercício da função pública, ela precisa ter a previsibilidade orçamentária no planejamento orçamentário, ou do plano plurianual, ou da LDO, enfim. Quando você estuda a peça orçamentária lá na aula de AFO, ele tem que ter a previsão, inclusive, de compra, como você sabe muito bem. Então, fora a dotação orçamentária, porque o de uso é permanente e ele é efetivamente utilizado na organização, ele é objeto de compra regular, né? Então, os bens materiais que transformam-se em patrimônio, eles são comprados regularmente e não em exceção, né? Na verdade, tudo aqui vai combinando. Finalmente, não tem como finalidade o lucro, não tem como finalidade a comercialização, né? Quando eu tenho um patrimônio, esse patrimônio ele não tem por objetivo eu lucrar com ele, eu comercializá-lo, porque senão ele se transforma em outra coisa. Então, o patrimônio, ele é aquilo que eu adquiro fixamente para mim. O patrimônio é aquilo que eu não tenho como, digamos, objeto de negociação, objeto de obtenção de lucro. Tranquilo? Deu para entender? Então, na verdade, é isso. Bom, dito isso, apresentado a você todos os critérios que transformam um material em bem patrimonial, pode existir movimentação de patrimônio. Você sabe que é importante numa empresa pública ou privada eu realizar a conferência, né? Eu realizar um inventário permanente dos bens patrimoniais. Inclusive, cá entre nós, essa é uma das coisas mais chatas de fazer no serviço público. Levantamento de bens patrimoniais. Porque na prática, você tem que ir atrás da chapinha, né? Você tem que ir atrás do código para verificar se a cadeira está no lugar certo, se a cadeira não está no lugar certo, se foi movimentada de lugar. Então, como eu tenho os bens patrimoniais listados, quantificados, numa planilha, numa tabela, eu posso ter alteração desses bens patrimoniais. Eu posso retirar bens patrimoniais, eu posso adicionar bens patrimoniais. E quais são, vem comigo, as alterações existentes nos bens patrimoniais? São basicamente de três naturezas. Ou nos bens patrimoniais eu preciso adicionar um item, ou seja, nos bens materiais existe adição, né? Eu agrego algum item aos meus bens patrimoniais e a adição ela é autoexplicativa, né? A adição é quando eu tenho um bem patrimonial e ele é agregado, ele é somado, ok? Geralmente por compras, né? Por compras ou por aquisição, tranquilo? Então a adição de um bem patrimonial é feita por esse conceito. Deixa eu apresentar um elemento importante para você. Na história do sistema financeiro nacional, existia um banco público em São Paulo, que era a nossa Caixa.
E a nossa caixa ela foi adquirida por um outro banco. Esse outro banco que adquiriu a nossa caixa, que era um banco público do Estado de São Paulo, adicionou aos bens patrimoniais aquilo que era patrimônio da nossa caixa. Então esse é um exemplo de adição por incorporação, né? Mas geralmente no serviço público, a adição ela se dá por compra. Ou benfeitoria, quando eu melhoro um bem patrimonial. Quando eu conserto, quando eu realizo uma manutenção do bem patrimonial, eu realizo uma benfeitoria nele, né? Eu melhoro ele, eu conserto ele. Então eu posso, por exemplo, reformar um prédio ou, melhor, eu posso construir um novo cômodo na minha edificação. Eu realizei uma benfeitoria nos bens patrimoniais. Construir um novo cômodo num prédio, construir uma garagem num prédio, um novo cômodo numa casa, é um bom exemplo de uma benfeitoria. Eu estou agregando alguma coisa a algo que já existe. Finalmente, substituição. A substituição, ela é autoexplicativa, né? A substituição, ela acontece quando um bem patrimonial dá lugar a outro. Quando um bem patrimonial, ele é substituído por outro, como o próprio nome diz. Então, essas são as possibilidades de alteração da minha listagem de bens patrimoniais. Deu para entender? É isso. Pois bem, como nós classificamos bens materiais, nós também classificamos bens patrimoniais. A mesma classificação que existe para bens materiais, bens móveis e bens imóveis, existe para patrimônio. Então, vamos lá. Vamos agora para a classificação de bens patrimoniais. Os bens patrimoniais têm duas classificações. O patrimônio de uma empresa, o patrimônio de uma organização, ele pode ser advindo de duas, digamos, naturezas, pode ser advindo de duas características. A primeira, a mais importante, é o patrimônio imobiliário. E depois eu tenho o patrimônio mobiliário. Qual é a base legal? Qual é a base referencial para que eu possa caracterizar um patrimônio imobiliário e um patrimônio mobiliário? Bom, a base legal é o Código Civil Brasileiro. Então, o Código Civil Brasileiro, ele além de apresentar as características para a classificação de materiais, ele apresenta as características para bens patrimoniais. É evidente, né? Se eu estou dizendo para você que existe um grupo chamado materiais e internamente um grupo menor chamado bens patrimoniais, a classificação de bens materiais também atende aos bens patrimoniais. Então vamos entender. Os bens que transformam-se em patrimônio imobiliário, eles se encontram nos artigos 79 ao artigo 81 do Código Civil Brasileiro. E os bens mobiliários encontram-se no artigo 82 ao artigo 86 do Código Civil Brasileiro. Essa é a referência que você tem na legalidade, na normatização para aquilo que é patrimônio imobiliário ou mobiliário. Bom, eu vou realizar agora uma classificação genérica, uma definição, melhor dizendo, genérica, do que é patrimônio imobiliário e do que é patrimônio mobiliário. É o seguinte: posso movimentar o bem sem prejuízo da sua constituição física. Posso movimentar o bem, sendo que nesta movimentação, nessa locomoção, ele não perde nem a sua característica física, ele não desmonta, ele não quebra, nem a sua característica de composição química, ele não deforma, ele não se descaracteriza. Aí é um bem móvel, mobiliário. Então, o patrimônio mobiliário é aquele que pode se movimentar sem prejuízo da sua constituição física. Deu para entender? Rezendão, o que é patrimônio mobiliário? Cadeira, mesa, impressora, carro, caminhão e por aí vai. Então, o patrimônio mobiliário é aquilo que eu posso movimentar, que eu posso deslocar, sem prejuízo da sua constituição física ou composição química. Mas, então, o ser humano precisa interceder para ele se movimentar? Na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, quando eu falo de patrimônio imobiliário, eu falo de móveis, eu falo de objetos que podem se deslocar sem o prejuízo da sua constituição, eu posso falar também de patrimônio que se desloca sozinho. Mas então, como assim se desloca sozinho? É o Espírito Santo? Não. Você
pode identificar algum patrimônio, alguma coisa que tem valor econômico para uma empresa privada ou pública e que se movimenta sozinha? Os animais de um zoológico constituem um patrimônio? A cidade de São Paulo tem um zoológico municipal, a cidade de Cascavel tem o zoológico municipal e as outras cidades do Brasil também têm. Os animais constituem patrimônio mobiliário, mas se movimentam sozinhos. Qual é a definição de um patrimônio mobiliário que se movimenta sozinho? Patrimônio semovente. A palavra semovente, se move, é isso. Então, o patrimônio imobiliário pode ser aquele que se move sozinho ou não. E o imobiliário é aquele que não consegue se movimentar, nem sozinho e nem com interferência humana, sem perder a sua caracterização física. Ou seja, se eu movimentar um prédio, ele desaba. Se eu movimentar uma casa, ela desaba. Se eu movimentar um terreno... Como que eu vou movimentar um terreno? Não é possível. Então, o patrimônio imobiliário é aquele que não pode ser movimentado, porque se for, perde a sua característica física. Rezendão, mas então a classificação de patrimônio mobiliário e imobiliário é a mesma classificação de bens materiais móveis ou imóveis? A base legal é a mesma. A base legal é o Código Civil Brasileiro, por isso que tem essa similaridade teórica. Então, o imobiliário é aquele que não pode se movimentar. Deixa eu só fazer uma observação que quando cai na prova derruba o candidato. Imagine que o terreno é um patrimônio imobiliário, né? Se você tem um terreno como investimento, você sabe disso. Aí eu subo uma casa nesse terreno. A casa é um patrimônio imobiliário. Mas e se eu deslocá-la? Se eu conseguir deslocar a casa, não me pergunte como, sem perder a característica dela. Continua sendo imobiliário? Continua. Tome cuidado com isso, porque o Código Civil prevê essa exceção. Tranquilo? Pois bem. E quando... agora criou uma dúvida aqui. Rezendão, você está dizendo que os materiais que existem numa organização podem ou não ser patrimônio. E aqueles que não são patrimônio são o quê? Está entendendo? Os materiais são 8.000 itens. Desses 8.000 itens, eu tenho 5.000 itens que são patrimônio. Patrimônio mobiliário ou patrimônio imobiliário. E os outros 3.000 itens? São o quê? São bens de consumo. Pessoal, então olha a classificação que eu vou realizar. Bens materiais, bens patrimoniais e bens de consumo. Os bens patrimoniais e os bens de consumo formam os bens materiais da organização. E agora eu vou explicar qual é a base legal para caracterizar bens de consumo. Vem comigo, vamos trabalhar com o conceito de bens de consumo. Pessoal, bens de consumo tem uma base legal. Bem de consumo, ele é definido pela portaria 448 da Secretaria do Tesouro Nacional, né? Uma portaria que foi publicada no dia 13/9 de 2002. 2002, na época que a Seleção Brasileira ganhava jogos, ganhava a Copa do Mundo, e vinculado ao Ministério da Fazenda. Pois bem, a portaria 448 de 2002 diz que os bens patrimoniais são aqueles em uso por mais de 2 anos. E isso você não pode esquecer. Tatua no braço, meu irmão, tatua na testa. Os bens patrimoniais são aqueles de uso contínuo por mais de 2 anos. Ok? Então, do mesmo jeito que a portaria 448 da Secretaria do Tesouro Nacional, que na verdade é uma secretaria vinculada ao Ministério da Fazenda do Brasil, ela define que os bens patrimoniais, mobiliários ou imobiliários, são aqueles de uso permanente por mais de 2 anos. Ela também classifica aqueles materiais que não são bens patrimoniais, que são considerados bens de consumo. E os bens de consumo, eles têm algumas características para se definir. E são 5 características. Lembre disso. Bens de consumo têm 5 características que são inerentes a eles. E o primeiro é a durabilidade. Se eu afirmei a você que a durabilidade, a vida útil de um bem patrimonial precisa ser maior do que 2 anos, a primeira condição para bem de consumo
é ser menor do que 2 anos. Então, os bens de consumo são todos aqueles itens que existem na organização que o uso do material só pode ser feito por até 2 anos. Ou porque termina a vida útil, ou porque acaba a validade, ou porque o negócio quebra. Então, bens de consumo são aqueles de uso permanente em até 2 anos. Tranquilo? Essa é a primeira condição para caracterizar um bem dentro do serviço público como bem de consumo. A segunda condição é a fragilidade. Se o bem de consumo ele quebra facilmente, se o bem de consumo ele se deforma facilmente, se ele tem fragilidade, ele é considerado bem de consumo. Qualquer peça, qualquer equipamento que você possa ter no serviço público que quebra facilmente. Eu vou dar um exemplo que é o melhor exemplo do mundo de fragilidade, né? Um copo de vidro. Você pode ter uma copa dentro do serviço público. Você pode ter um refeitório dentro do serviço público. Se esse refeitório ele tem um copo de vidro, ele é dotado de fragilidade, né? Caiu, despedaça, quebra. Então a fragilidade de um material ele quebrar ou ele se deformar caracterizam também um bem como bem de consumo. Bens patrimoniais não podem ser frágeis. Terceira característica de bens de consumo, perecibilidade. É isso mesmo. Quando você vai num show, e aí a empresa, né, que faz o show, ela diz o seguinte: entrada para o show, entrada para o jogo, entrada para sei lá o quê. Eventualmente o Alphacom ele faz alguns eventos com fins sociais, né? Algum aulão presencial, isso já aconteceu em todas as unidades presenciais do Alphacom, que você, para entrar, tem 1 quilo ou 2 quilos de alimento não perecível. Esse alimento não perecível, ele vai para a ajuda de alguma comunidade carente, né? Então, geralmente para o Nordeste, devido à seca e tudo mais. Dá para levar carne? 1 quilo de filé mignon? 1 quilo de patinho moído? Não, porque quando chegar lá o negócio já está apodrecendo. Então, a perecibilidade, ela também caracteriza um bem material como de consumo e não patrimonial. Perecibilidade é um desgaste, uma deformação muito rápida. Finalmente, incorporabilidade. Vamos supor que eu comprei um toner de impressora laser. Esse toner, ele não é utilizado por si só. Esse cartucho de impressora não é utilizado por si só. Eles são incorporados a outro bem, que é a impressora. Então, toda vez que eu tenho incorporabilidade, toda vez que o bem ele só é utilizado incorporando-se a outra coisa, eu tenho aí um bem que é de consumo pela incorporabilidade. Alguém compra cartucho de impressora para utilizar como peso de papel? Alguém compra toner para utilizar de apara-porta, para a porta não bater? Não, todo mundo incorpora a impressora, né? Então, quando eu compro alguma coisa, que pode até ter a duração de mais de 2 anos, pode até não ser frágil, pode até não ser perecível, mas a função dele é incorporar-se a outro bem de consumo. E, finalmente, transformabilidade. Quando eu compro algum bem, e esse bem, para o uso, ele deve ser transformado em outra coisa, eu compro um bem para ele se transformar em outra coisa. Eu compro uma muda para se transformar numa árvore. Eu compro pó de café para se transformar no café propriamente dito. Então, esses exemplos de transformabilidade também caracterizam um bem como bem de consumo. Então, olha, resumindo a ópera, de todos os bens materiais, de todas as peças, de todos os componentes, de todos os objetos que existem na organização, elas são subdivididas. Na verdade, essas peças, esses equipamentos, têm uma subdivisão. De um lado estão os bens patrimoniais, de outro lado estão os bens de consumo. Deu para entender? Essa é a grande classificação existente entre patrimônio e bem de consumo. Bom, eu aqui caracterizei, eu defini, eu classifiquei bens patrimoniais, expliquei para você os 5 critérios que fazem de um material bem de consumo e agora chegou a hora da verdade. Chegou a hora de ir para a prática e você sabe muito bem que, como dizia o velho revolucionário, a prática é o critério da verdade. Você tem aí nos seus PDFs exercícios. O objetivo desses exercícios é você se experimentar, tentar resolver comigo, tentar analisar, para verificar como tudo isso cai na prova. Então vamos lá, vamos diretamente para a leitura da primeira questão, aí no teu PDF, para que a gente possa começar a trabalhar
a resolução. Leitura da primeira questão. Considerando as possíveis alterações de bens patrimoniais, estas podem ser fruto de adição, benfeitoria ou ainda substituição em uma organização. Você estudou na aula de hoje que os bens patrimoniais, quando eles são catalogados, quando eles estão listados, eles podem sofrer alterações. E essas alterações, elas têm três naturezas. Ou a natureza é a adição, né? A compra, a aquisição de um novo item, somar um novo item aos bens patrimoniais. Pode ter fruto de benfeitoria, você dá uma melhorada, dá um upgrade, dá uma reformada no bem. Ou pode ser fruto de substituição. Você literalmente substituir por um outro da mesma natureza, do mesmo tipo. Então, esses três elementos, adição, benfeitoria, e a benfeitoria, inclusive, pode ser você aumentar aí o cômodo da tua casa, né? Você pode aumentar, construir um estacionamento para um prédio. E a substituição, você trocar um velho por um novo, um quebrado por um da mesma natureza. Então, corretamente, essa questão, ela apresenta as três condições para você realizar a alteração de bens patrimoniais. Adição, benfeitoria e substituição. Perfeito, certinho. Próxima questão. Os bens patrimoniais, como têm o objetivo de aumento de arrecadação em uma organização pública, são invariavelmente aqueles que têm como objetivo a obtenção de lucro oriundo de comercialização. Empresa pública pode obter lucro? Não, né? Então, o órgão público, ele não tem como objetivo a obtenção de lucro. Se ele não tem como objetivo a obtenção de lucro, eu não posso afirmar que os bens patrimoniais são aqueles que têm o objetivo de comercialização. Pelo contrário, na verdade, os bens patrimoniais, eles existem para justificar a atividade da empresa. Eles existem para justificar o porquê a empresa existe e tem tal finalidade. Então, ó, mapinha mental do Rezendão. O mapinha mental do Rezendão é o seguinte: bens patrimoniais não são aqueles que são vendidos, que são comercializados, que são objeto de obtenção de lucro na empresa, nem pública nem privada. Não é porque quando eu falo de obtenção de lucro na empresa pública, a gente já tem conhecimento de que não é isso. Numa empresa privada também. Numa empresa privada, o patrimônio dela não é aquele produto que é comercializado, porque o produto comercializado não é o patrimônio, porque não é utilizado mais de 2 anos. Então é erradíssimo. Bem patrimonial não visa obtenção de lucro através da comercialização. Tranquilo? Próximo. Entre os critérios definidos pela Portaria 448 da Secretaria do Tesouro Nacional, incorporabilidade, durabilidade e ociosidade estão entre as condições para definir um material como um bem de consumo e não patrimonial. A Portaria 448 da Secretaria do Tesouro Nacional, ela define quais os bens que são de consumo e não patrimoniais. Quando um bem ele é incorporado a outro, quando um cartucho de impressora se incorpora a uma impressora para poder funcionar, ele é um bem de consumo. Perfeito, certinho. Quando um bem ele tem a durabilidade de até 2 anos, é um bem de consumo. Porque além de 2 anos, ele se torna um bem patrimonial. Mas e a ociosidade? E não existir condições para o uso? Não é uma condição de bem de consumo. Olha como a coisa aqui nessa questão foi longe. Essa questão, ela fala sobre ociosidade, classifica materiais como ativos e inativos. Eu posso ter bens de consumos ativos, eu posso ter bens patrimoniais ativos. Então, tome cuidado, porque ociosidade não é critério, segundo a Portaria 448, para definir um bem como um bem de consumo. Porque um bem de consumo ele tem durabilidade de até 2 anos, ele tem fragilidade, ele tem outros critérios que você estudou na aula comigo de não ociosidade. Tranquilo? Bom, eu espero que você tenha entendido que sempre que aparecer no seu edital de concurso público o termo bens patrimoniais, essa aula apresenta para você quais são os bens patrimoniais e como eles são classificados. Ou classificados como bens imobiliários ou bens mobiliários, e ainda como se movimenta um bem patrimonial, como se altera um bem patrimonial, adição, substituição e benfeitoria, e finalmente aquilo que a Portaria 448 define como bem de consumo. Deu para entender? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua atenção, força e honra, e até a nossa próxima aula.